Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre como fazer um trabalho de pesquisa escrita. Primeiro a gente vai assistir um vídeo sobre os mayas. Las culturas mesoamericanas son las civilizaciones aborígenes que se desarrollaron en México y América Central antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Existieron más de una decena de culturas que existieron en Mesoamérica: olmecas, mayas, mexicas o aztecas, toltecas, teotihuacanos, zapotecas, entre otros. En este video nos centraremos en algunas de las más destacadas. Quédate hasta el final del video y aprenderás algo de historia universal. Cultura maya. La civilización maya, desarrollada en el territorio que actualmente se divide en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, es probablemente una de las más brillantes y exitosas. Este prestigio se debe a que desarrollaron diversas áreas del saber, incluyendo la astronomía, la escritura y las matemáticas. La agricultura fue esencial en la economía maya, siendo el maíz el principal cultivo. También se cultivaba algodón, frijol, yuca y cacao. Sus técnicas textiles alcanzaron un alto grado de desarrollo. El intercambio comercial de este pueblo se realizaba a través de semillas de cacao y campanillas de cobre, material que también usaban para trabajos ornamentales, al igual que el oro, la plata, el jade y entre otros. La distribución de las ciudades estaba basada en estructuras piramidales escalonadas, recubiertas de bloques, coronadas por un templo y distribuidas alrededor de plazas abiertas. La civilización maya construyó templos y centros ceremoniales, siendo las pirámides la máxima representación de la arquitectura. Para sus construcciones emplearon la piedra, principalmente lima, material que venía tallado para crear bajorrelieves como ornamento. Con respecto a la escritura, los mayas desarrollaron un sistema jeroglífico que, a diferencia de la escritura pictórica, representaba el lenguaje hablado. De igual forma, los mayas poseían conocimientos matemáticos, sobre todo en materia de astronomía, lo que les permitió construir diversos calendarios. La religión maya era politeísta, con varios dioses, y se basaba en la percepción cíclica del tiempo, lo que se traduce en la creencia de la reencarnación. Debido a que los aborígenes dependían de los cultivos de maíz, el dios del maíz era de vital importancia. La tortura y los sacrificios humanos constituían rituales religiosos, aunque no eran tan comunes o suntuosos como los que efectuaban los aztecas. Se tenía la creencia de que estos rituales garantizaban la fertilidad y alegraban a los dioses. De no ser efectuados, el caos se apoderaria del mundo. Espero que vocês tenham gostado desse trechinho desse vídeo. O nosso tema do primeiro povo que a gente vai pesquisar se chama os maias. Eles são muito importantes para a cultura mexicana. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre eles, sobre a cultura que eles prepararam lá, durante o tempo que eles passaram pelo México, o que eles deixaram de legado e quais são as principais obras de arte deles. Os murais, se tem ou não cerâmica, se tem ou não pintura. E vocês vão ir organizando o trabalho dessa seguinte maneira. Vamos lá. Bem, o trabalho está dividido em três partes. A primeira parte a gente vai ter como objetivo aprender a pesquisar. A segunda, conhecer os povos mesoamericanos. E a terceira é você começar a trabalhar com digitação, para não só entregar o trabalho com a parte escrita manuscrito. Então, o objetivo desse trabalho é que você consiga fazer bem e organizar seu trabalho de forma que você vai estar trabalhando ou com o Word ou trabalhando com o Google Docs. O nome do nosso trabalho se chama Arte e Cultura dos Povos Maias. Ali em cima, se você tiver dúvida, você pode sempre retornar à nossa aula. Só clicar onde clique para assistir a aula. Bem, a data da entrega vai ser entre o dia 26 de abril a 28 de maio. Então a gente tem um mês para realizar esse trabalho. Você não precisa e não é para imprimir esse trabalho. Você vai digitar e vai salvar no seu arquivo e vai enviar para a gente. Esse trabalho que vai ser feito, se você fizer no computador ou no celular, você pode usar o Word, e tem um Word gratuito. Se você for fazer pelo Google Drive, dentro do Google Drive tem um símbolozinho lá que se chama Google Docs. Esse Google Docs é igual ao Word, para você poder só digitar texto,
botar a imagem, e aí você vai fazer um trabalho como se você estivesse digitando mesmo uma folha de ofício. Quantas páginas nosso trabalho vai ter? No máximo 13 páginas, no máximo. Pode ter menos? Entre 5 e 13 está ótimo, porque a gente vai ter capa, que é só para capa. Começa o desenvolvimento, uma página só para conclusão, e depois a gente vai ver o final que a gente vai falar já já. Vamos lá. O que não pode faltar na sua capa? Lá no topo vai ficar o nome da escola. Depois, o nome da disciplina e da professora. E depois entra o nome do aluno ou da aluna e a turma. Um pouquinho abaixo, em letra um pouquinho maior, fonte maior, você vai poder trabalhar no Arial, Cabri ou Time New Roman. Você vai escrever o nome do trabalho, Arte e Cultura dos Povos Maias. No meio, na parte azul, você vai colocar imagem. E no finalzinho, você vai colocar a data da entrega. E a cidade também de onde a gente está fazendo, que é São Gonçalo. Avançando mais um pouquinho, ó. Desenvolvimento do trabalho. Resuma, digite pouco texto, não é para escrever muito, é só um pouquinho. A gente vai dividir o trabalho em 3 momentos. Primeiro momento, o povo maia. Você vai dizer quem foram, onde viveram, quem eles eram e vai colar uma imagem de um mapinha onde eles moravam. Tudo isso você vai encontrar no Google. Depois você vai falar sobre a cultura, onde eles viviam, qual a religião que eles tinham, qual Deus que eles acreditavam, e vai colar a imagem. Aí tem um exemplo, isso é só um exemplo, isso aí não é para colocar no trabalho, isso é um exemplo falando sobre índios daqui de São Gonçalo, dali da região do Maricá também. Então lá em cima tem um mapa, depois vai falando quem eles são. Ali embaixo tem fotografia e cada fotografia tem uma legenda. É importante colocar a legenda. Se você vê que se no texto está marcadinho de vermelho, que ou está escrito uma palavra errada, ou tem alguma coisa para consertar ali. Eu deixei ele marcado de propósito para você ver. Descendo mais um pouquinho, quando fica azul, porque é algum espaçamento que está faltando. É só você clicar ali com o botão direito, que mostra para você o que está de errado ali. Você clica em cima, aparece a correção. Bem, temos a imagem, está dizendo que esses índios faziam cerâmica, usavam cocar, plumagem, que é pena, e utensílios de madeira. Se a gente está falando sobre mapa local, a gente tem que dizer de onde é o mapa, onde é a localização, se é a imagem, do que se trata, por isso a gente tem a legenda. Terminou de fazer todo o trabalho, aí você vai lá para a conclusão. Conclusão é você dizer o que você achou, o que você pensou sobre essa pesquisa, o que você achou mais de interessante na pesquisa. Uma conclusão tem que ser com pouquinhas palavras, no máximo estourando 10 linhas ali. E aí você vai escrever, eu achei muito interessante, pode estar na primeira pessoa, pode estar na terceira pessoa. A cultura indígena é muito importante, você está falando dela. Agora, quando você bota na primeira pessoa, eu achei que é muito importante, eu gostei muito, eu penso isso. Você vai falar qual é a sua opinião sobre o trabalho, o que mais te chamou a atenção. Quando você terminar essa página de conclusão, você vai para a próxima página. Então, é uma página só para conclusão. Aí sim você vai colocar a bibliografia. A bibliografia você vai botar todos os links que você usou na internet. Nome do autor e do livro que você utilizou. Como a gente fez lá no portfólio, tem uma parte de bibliografia. Então ali é tudo, aí embaixo eu botei tudo que eu usei para fazer a pesquisa. Então você vai colocando ali, pode estar em azul, pode estar em preto e branco, ela fica azul a partir do momento que você deu um enter e já usou. Aí também é um exemplo para a gente do trabalho, um trabalho pronto, exemplo, tá? Então veio a capa. Aí na área de imagem você coloca a imagem, pode ser desenhar se quiser, fazer o seu desenho, botar uma fotografia de um desenho feito por você. Depois ali vem o desenvolvimento, a conclusão e a gente finaliza com a bibliografia. Então o trabalho é dividido em 4 partes, estourando 13 páginas. Quando você terminar, lá no finalzinho eu deixei separado para vocês um anexo, onde eu mostro para vocês como é que você faz para trabalhar no Word. Quem nunca usou o Word, quem nunca digitou, quem nunca usou também o Google Docs, vai poder aprender, que ali tem um passo a passo, tem vários vídeos dizendo passo a passo como você utilizar. E a gente se encontra na próxima aula.